Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o sistema imunológico, gente. Que em algumas pessoas as respostas imunológicas elas podem agir de maneira exagerada, como é o caso das alergias, e em outro modo desequilibrado, produzindo anticorpos que atuam contra o próprio corpo, como é o caso de doenças autoimunes, que eu vou falar alguma para vocês mais à frente. E existem ainda, gente, defeitos no sistema imunológico que podem causar a diminuição da imunidade do organismo, o que causa a imunodeficiência e, além disso, o sistema imunológico ele também tem relação com rejeições em transplantes de tecidos e órgãos. O sistema imunológico, gente, ele precisa primeiro reconhecer as substâncias estranhas ou perigosas antes de poder defender o corpo contra elas. Então, essas substâncias elas incluem bactérias, vírus, parasitas, como os vermes, algumas células cancerígenas e até órgãos e tecidos transplantados. Então, essas substâncias elas podem, ou melhor, elas possuem moléculas que o sistema imunológico é capaz de se identificar e que podem estimular uma resposta do sistema imunológico. Então, essas moléculas elas são chamadas de antígenos. Os antígenos eles podem estar contidos dentro de células ou na superfície celular, como bactérias ou células cancerígenas, ou então fazer parte de um vírus. E vale ressaltar também que alguns antígenos, como o pólen ou moléculas de alimentos, eles podem existir de forma autônoma. Gente, as células nos próprios tecidos das pessoas também possuem antígenos. Normalmente, o sistema imunológico eles reagem apenas aos antígenos de substâncias estranhas ou perigosas, e não aos antígenos dos próprios tecidos das pessoas. No entanto, às vezes o sistema imunológico ele funciona de uma forma incorreta, considerando os próprios tecidos do órgão como elementos estranhos e produzindo assim anticorpos anômalos, ou seja, denominados de autoanticorpos, ou células imunológicas que vigiam e atacam determinadas células ou tecidos do organismo. Essa resposta, gente, ela é denominada de reação autoimune e ela resulta em uma inflamação e dano tecidual. E esses efeitos eles podem construir uma doença autoimune, mas muitas vezes produzem quantidades tão pequenas de anticorpos que não chegam a desenvolver uma doença autoimune. Então, falando disso, agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o que é alergia e como que ela ocorre. Vamos lá. A alergia é uma resposta do sistema imunológico às possíveis ameaças e invasores, seja elas substâncias ou agentes agressivos ao organismo. Geralmente, as alergias elas são de origem genética, mas elas só apresentam sintomas a depender da exposição do indivíduo aos reagentes, como insetos, alimentos, fungos, pólen, pelo de animais. E sem falar que as alergias elas podem acontecer em qualquer etapa da vida e em todas as faixas etárias, um fato que preocupa a população. Então é por esse motivo que as alergias elas merecem uma atenção, pois conhecê-las, gente, e os principais tipos de alergias, pois conhecê-las é fundamental. E além disso, os principais tipos de alergias que atingem a população são as respiratórias e também as alimentares. Além disso, gente, existem reações alérgicas muito mais graves, como o choque analinfático. E os principais sintomas estão relacionados aos sistemas respiratórios e cardiovascular. E eles podem causar a morte. E em caso de uma reação alérgica grave, é necessário dirigir-se imediatamente a um serviço médico de emergência. E uma das primeiras doenças aqui que eu vou falar para vocês, gente, é a lúpus. O lúpus. E o que causa o lúpus? Gente, não se sabe ao certo o que causa o lúpus, tendo em vista que o sistema imunológico ele ataca e destrói tecidos saudáveis do próprio corpo, e é um comportamento anormal do organismo. No entanto,
estudos presentes na literatura médica e científica nacional e mundial apontam que as doenças autoimunes, que inclui também o lúpus, pode ser uma combinação de fatores como hormonais, infecciosos, genéticos, ambientais. Então, todos esses fatores, eles podem ocasionar essas doenças autoimunes. E aí, os gatilhos para desencadear o lúpus, gente, de acordo com a ciência, é a luz solar, que é a exposição à luz do sol, de forma inadequada e em horários inapropriados, e pode iniciar ou agravar uma inflamação pré-existente e desenvolver o lúpus. Além disso, esse tipo de postura ele também pode provocar o câncer de pele. Infecções, que ter uma infecção pode iniciar o lúpus ou causar uma recaída da doença em algumas pessoas, o que pode gerar um quadro leve ou grave conforme cada situação. E medicamentos, que o lúpus também ele pode estar relacionado ao uso de determinados antibióticos, que são medicamentos usados para controlar convulsões e também para pressão alta. Então, tudo isso pode desencadear o que a gente chama de lúpus. E agora, falando um pouquinho sobre a imunodeficiência, que é a diminuição da imunidade do organismo, vocês vão ver que ele também tem, ou melhor, vocês vão ver que ele também é muito grave. E o nosso sistema de defesa, que é o nosso organismo, né, ele pode apresentar defeitos. Nosso sistema imunológico, ele pode apresentar defeitos que podem causar doenças. E essas doenças são causadas por imunodeficiência. E essa imunodeficiência, gente, elas podem ser classificadas em congênita ou adquirida. A congênita, ela é determinada geneticamente e as pessoas, elas são acometidas por esse tipo de imunodeficiência, eles são mais suscetíveis a infecções. E geralmente manifesta-se cedo, nas fases ainda como quando a pessoa ela ainda é um bebê ou uma criança. Já a imunodeficiência adquirida, ele se desenvolve devido ao uso de determinados medicamentos da ocorrência de câncer, o que vai ocasionar destruição e infecção das células do sistema imunológico, como ocorre com o vírus da imunodeficiência humana, que é o causador da AIDS. E vale ressaltar também que o vírus HIV, gente, ele enfraquece o sistema imunológico, deixando as pessoas infectadas mais suscetíveis. Além disso, gente, falando um pouquinho mais sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o que a gente chama de AIDS, ela também é chamada de SIDA, e é o último estágio da infecção pelo HIV. E quando não tratada, gente, esse vírus, ele tem preferência por algumas células de defesa do organismo, como os linfócitos T, CD4. E a partir daí, né, quando a pessoa vivendo com HIV, ele não utiliza corretamente o tratamento antirretroviral ou simplesmente não faz, o número de linfócitos, eles podem ter uma queda muito grande. E a partir daí, essa pessoa ela pode ser considerada portadora da AIDS. Então, a pessoa vivendo com HIV, realizando o tratamento correto, ela não terá grandes repercussões em sua vida. E os medicamentos antirretrovirais, eles são altamente eficientes e conseguem prover ao paciente uma vida completamente normal. Porém, quando o tratamento ele não é seguido à risca, o vírus ele continua a se multiplicar, ou melhor, a se replicar indiscriminadamente, e a partir daí vai ocasionar a diminuição das células de defesa do organismo. Então, quando esta queda é muito grande e chega ao nível de AIDS, o portador ele sofrerá com doenças que normalmente não trariam problemas a pessoas saudáveis ou aqueles medicados adequadamente. E aí, eu trouxe para vocês essa imagem aqui, para vocês entenderem como que ocorre, ou melhor, como que ocorre. Essa imagem aqui para vocês perceberem como o HIV se reproduz. Então, o HIV, ele infecta vários tipos de células do sistema imunológico, entre eles os glóbulos brancos. E a partir daí o vírus, ele parasita a célula e se reproduz.
e nesse processo ocorre a destruição da célula que foi parasitada. E com isso vai ocorrendo, gente, aí a diminuição das células de defesa, deixando esse indivíduo suscetíveis a várias doenças. Aqui, ó, tá aqui, né, as células TCD4, e a partir daí o vírus, então, a partir daí essas células infectam, ou melhor, esse vírus infectam essas células, o que vai provocar a sua destruição, deixando assim o indivíduo suscetível a várias doenças. Rejeição a transplantes. A rejeição, gente, ela ocorre quando o sistema imunológico do receptor ele não reconhece o novo órgão ou tecido. E a partir daí inicia a produção de anticorpos. E esse processo ele pode ocorrer em qualquer transplante, variando apenas em intensidade. Em casos graves, os anticorpos, gente, eles podem iniciar um grande ataque contra o material transplantado, causando sua destruição e até mesmo a morte do paciente, que é o receptor. E a rejeição ela está intimamente relacionada com o grau de compatibilidade entre o receptor e o doador. Então, quanto maior a compatibilidade, menores são as chances de rejeição. E mais fácil será o tratamento caso o processo ocorra. Então, vale ressaltar que na maioria dos casos de rejeição, o tratamento é realizado com sucesso e o quadro ele é revertido. É isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.